Bem-vindo a mais um Psicologia em Cena. Você já pensou em qual identidade você projeta sobre o mundo? Fica comigo porque hoje eu vou falar sobre persona e sombra. Solta a vinheta. No filme A Face do Outro, que é um filme também conhecido como O Rosto da Maldade, esse foi um filme dirigido por Teixeira Guevara, lançado em 1966. O diretor ele questiona então essa questão da aparência. O filme ele vai retratar muito isso. É excelente para a gente conseguir entender então esses principais conceitos do Jung sobre persona e sombra. O filme ele conta a história de um homem que ele sofreu um acidente e ele acaba tendo o rosto todo queimado. Né? Ele perde então essa pele que cobre o nosso rosto, ficando aí desconfigurado, irreconhecível. Isso acaba criando então uma barreira que impede ele de viver uma vida normal em sociedade e faz com que ele enfrente aí esse processo de despersonalização. E progressivamente ele se encara menos e ele não consegue se ver como indivíduo. Ele fala sobre isso, né, o tempo todo. Então a gente consegue perceber o quanto de energia psíquica está constelada nesses complexos. E isso acontece por quê? Porque nós precisamos da persona, né? A persona ela age como uma proteção, né, uma adaptação ao meio. E com a perca dela, nós nos voltamos então para os nossos complexos. As falas desse protagonista, elas são sempre marcadas então por essa falta de identificação. Ele usa então uma frase que foi bem impactante, ele diz isso inclusive para tua esposa, que ele fala que a face, né, ao nosso rosto, é a porta de entrada para a alma. E se a gente não tem face, a porta ela fica fechada. Ele se sente um monstro por não ter a face. E isso acontece, né, porque precisamos então dessa máscara, né, e dessa adaptação social para a gente ter o controle dos nossos impulsos, né, os nossos impulsos mais selvagens que faz parte de nós. Essa despersonalização que ele vai sofrendo é como se ele entrasse em transe, né? A personalidade ela parece ficar mais fragmentada. Mas antes que ele realmente rompe com tudo isso, ele busca uma ajuda, né? Uma ajuda médica para a construção então de um rosto. O médico que trabalha com essa construção de próteses, né, ele acaba advertindo sobre o grande problema de se reconstruir a face de um outro, né, o risco, né, de perder a tua própria identidade e não reconhecer mais os seus valores e limites. Ainda no início do filme, esse mesmo médico ele aparece falando sobre os complexos de inferioridade, complexos, né, que acaba causando buracos na nossa psique e que ele gostaria de preencher esses buracos com o seu trabalho. Uma fala muito importante, porque neste caso o médico ele age como ele fosse um terapeuta, né, um curador. Mas ele acaba se achando Deus, né, como se fosse capaz aí de curar os complexos dos outros. Em outros momentos, esse mesmo médico ele também vai falar sobre a importância da máscara, das réplicas, né, as réplicas de dedos, de braço e o perigo que tem de se replicar um rosto. Por quê? Porque os complexos eles também poderiam moldar os nossos rostos, né? E essa parte, ela também é muito importante de ser pensada no nosso contexto atual, né? Nós temos aí muitos procedimentos estéticos que também pode estar, né, de certa forma, moldando os nossos complexos ou até mesmo escondendo eles e dificultando, né, que nos aproximamos aí dessa sombra, né, que precisamos também. Quando o paciente ele é submetido a essa transformação para um outro rosto, ele começa então a se comportar diferente.
Isso é muito interessante da gente poder pensar, né? E é muito verdadeiro, porque a máscara, ela começa a deixar ele mais ousado. As roupas que ele usa, elas ganham outra aparência. Agora quem decide não é mais a pessoa, e sim a máscara. E uma fala bem importante também que vai aparecer, que ressalta que a máscara, ela é capaz de escolher por você, inclusive as suas roupas. O médico, né, ele parece então tentar alertar, né, esse paciente, mas ele não percebe isso. Tem pessoas que usam, né, inclusive a máscara para fugir de si mesmo, de seus complexos, porque existe aí uma vida dupla quando a gente usa a máscara. E tem uma cena que ele aparece também com uma jovem, né? O protagonista ele aparece com uma jovem que tem um atraso cognitivo, né? E ele vai aparecer para ela de duas formas. Com a máscara, né? O novo rosto, e também sem a máscara, né? Coberto com as faixas. E nas duas situações, ele é reconhecido por essa jovem, né? Que tem aí o comprometimento cognitivo. Quando isso acontece, ele se sente descoberto como se fosse, nossa, uma falha gravíssima, né? Porque ele conseguiu enganar muitos conhecidos com a máscara, menos uma pessoa que tinha aí um atraso cognitivo, então e muito significativo. E ele então coloca em dúvida o poder dessa máscara e começa a questionar. E quando ele vai contar isso para o médico, né, e inclusive questionar o médico, a explicação ela foi muito assim surpreendente, né, e muito real também. Por quê? Porque o médico, ele diz uma coisa assim que vai aparecer nos estudos da psicologia como um todo, a gente vai ver isso, e também a gente vai ver isso na neurociência, que o reconhecimento da face, ele é algo muito primitivo. É algo que vem antes da nossa racionalização, da nossa capacidade cognitiva. As pessoas que têm um atraso cognitivo, neste caso, elas reconhecem as outras pessoas, né, através do funcionamento mais primário. Neste caso, a sensação, a gente poderia pensar que para quem estuda Jung, então, sabe que são aí as nossas funções, uma das funções mais primárias. E no filme, o médico ele compara então esse reconhecimento de face com o reconhecimento dos animais, né? O reconhecimento das pessoas através do reconhecimento que os animais têm das pessoas, como se fosse um cachorro, por exemplo, que ele vai dizer que é algo muito mais instintivo e não necessita então dessa capacidade cognitiva. Essa explicação ela também vai aparecer no livro do Howie Norby de Introdução à Psicologia Analítica, porque o Jung ele vai dizer, eles vão reportar, né, o que o Jung dizia, que quando não há uma evolução da nossa psique, não há um desenvolvimento da nossa psique, a sobrevivência ela acontece por instinto. Esse é um filme que traz aí uma grande lição teórica prática, porque aparecem muitas reflexões, né, das quais nós estudamos, né, e voltando aqui então para esse conceito da máscara, no filme, a máscara que antes ela foi feita, né, para uma finalidade terapêutica, ela perde seu principal valor e ela leva o protagonista a uma destruição. E isso a gente vai perceber quando ele tira então a máscara e ele se sente fragmentado, né? Há uma forte identificação com essa persona. Quando ele tira a máscara, ele esquece quem ele é. E ele fica confuso, né? E nesse momento aparece haver aí, então uma fragmentação, né? A máscara ela começa a ganhar vida, né? Vida própria. Uma outra fala do médico que também levanta bastante essa reflexão sobre essa identificação com a máscara, é quando ele diz que algumas pessoas, né, algumas máscaras, aliás, elas saem das pessoas, né, outras não, outras ficam presas. E é aqui que entra, né, essa questão muito importante, que nós precisamos da máscara, sim, né, dessa persona, para elevar o nosso ego, tornar-se autônomo, né, mas a gente não pode acreditar que somos a máscara, que somos essa persona, né? É como se nós ultrapassássemos então o metro quando a gente faz isso e nós caíssemos no híbris, que é a desmedida humana.
frase que também é bem importante que vai aparecer nesse filme é que o médico fala que os homens, eles não têm asas. Não importa o quanto eles sobem, uma hora eles caem de volta para a Terra. Na coleção Psicanálise e Cinema, do Christian Dunker, ele fala que tem em que uma história em que se pergunta quem sou eu e qual identidade eu projeto sobre o mundo, vão se aplicar aí poucas reviravoltas sobre a história, com poucos elementos centrais sendo trabalhados, e a exaustão e o desdobramento da criação de imagens que exploram então essa linha tênue entre a liberação dos impulsos e a construção de um ser único, em uma sociedade aí cheia de histórias semelhantes. É bem isso que nós vamos ver nesse filme. O enredo ele não tem muito elemento, mas o desdobramento ele é riquíssimo, A invenção do eu, ela é como se fosse o próprio cinema. A construção de uma representação, de um horizonte, de expectativa. E que a sua mudança ela acaba sendo muitas vezes abrupta e até mesmo confusa, uma vez que o referencial ele é trocado. Uma vez que o indivíduo ele se transfigura diante dos nossos olhos. E até o espectador vendo esse passo a passo, ficam então várias perguntas. Que filmes estamos vendo agora? Quem será ele? De que referencial partir agora? A Face do Outro é, sem dúvidas, um dos melhores filmes para a gente poder pensar e refletir esse conflito entre sombra e persona. Se você gostou, não esqueça de dar aquela forcinha, curte, comenta, compartilha. Um beijo grande no teu coração e até a próxima.